No São Paulo, o técnico Rogério Ceni decidiu mandar para Buenos Aires uma equipe cheia de reservas para o primeiro confronto contra o Defensa e Justiça. Personagem da entrevista coletiva, o meio-campista Cícero sentiu dores na canela esquerda e nem viajou para a Argentina. O goleiro Renan Ribeiro, Thiago Mendes e Luiz Araújo serão poupados e também ficaram aqui no Brasil. O Osmar Garrafa esteve no CT da Barra Funda acompanhando o que foi possível do último treino antes do embarque. Confira. Não faz muito tempo que a defesa do São Paulo andava tirando o sono do técnico Rogério Ceni. Eu vou parar de treinar a bola aérea agora. Agora eu decidi que para o próximo jogo nós não vamos, porque quanto mais você treina parece que mais as coisas acontecem. Então nessa semana não vamos treinar a bola aérea para ver se continuando a gente não sofre com a bola aérea. E não ter treinado mais a bola aérea vinda do adversário parece ter dado resultado, pois já faz 2 jogos que o tricolor não sofre um único gol sequer. A gente sabe que num coletivo a gente deu alguns moles em tomar alguns gols, mas esse mês agora é um mês que para a margem não existe a margem de erro zero, né, praticamente, porque são jogos de mata-mata que isso pode comprometer numa classificação. Se a fase é boa, o momento então é iniciar bem na Copa Sul-Americana, pois essa competição garante vaga para a Copa Libertadores da América. Eu voltei com esse intuito também de 2018, poder participar de uma Libertadores pelo São Paulo. E a gente sabe o quanto isso é importante, não só para o clube, mas para o torcedor também. O torcedor ele se mobiliza bastante nessa questão. Apesar da Copa Sul-Americana dar ao campeão o direito de participar da próxima Taça Libertadores da América, o São Paulo não vai poder estrear com força máxima, pois Wesley, Lugano e Maicon estão suspensos e vão desfalcar o tricolor. E quanto à escalação da equipe, ela é puro mistério. A força do elenco serve para isso, mas lógico, isso cabe ao Rogério, junto com a comissão, ver qual o melhor momento de utilizar os jogadores. E para isso também, lógico, que a gente precisa dos resultados, que você puder conciliar isso daí com os resultados é o mais importante para o grupo e para a comissão técnica. Mas a gente está sempre à disposição do Rogério para o que ele precisar aí pela frente. Ô Flávio, nunca vi o Defensa e Justiça jogar, mas tem informações. E as informações já atrás, que o time joga certinho, tem um estilo de jogo ofensivo, bem montado. Sim, o treinador é aquele que era auxiliar do Marcelo, do São Paulo. Do São Paulo, aquele cabeludo. Isso, e que ele segue a escola. Sim. Ele chegou a ser convidado pelo Bielsa para trabalhar com ele na seleção chilena, mas ele estava com o Bielsa, com o São Paulo na Universidade de Chile. Aí ele preferiu esperar e aí foi para lá. E aí, com a ida do São Paulo para Sevilha, ele não foi e tal. E é um time que joga legal, joga com a linha de 3, joga com um 3-4-3, é um time que joga moderno e tal. Ou seja, e o São Paulo também, o São Paulo joga moderno, quer dizer, mas vai encontrar, né, um time muito parecido, um time muito inteligente taticamente. A gente não conhece a individualidade, tem o Jonas Gutierrez, que é um jogador que foi da seleção, da Copa, inclusive, e que teve um problema sério de câncer no testículo, graças a Deus recuperado, ele foi considerado até com risco de vida, mas se recuperou e voltou a jogar futebol, tem mais de 30 anos, jogador rodado. Quer dizer, não vai ser fácil para o São Paulo. O São Paulo não terá alguns jogadores importantes, inclusive o mais importante de todos, que é o Cueva, mas o São Paulo tem muito mais a dar do que o Defensa e Justiça. Vamos ver o que vai acontecer. É um jogo bem interessante, são duas escolas muito parecidas. Dois times que jogam de maneira moderna, mas 2 times em começo de trabalho, porque o próprio Defensa e Justiça... O trabalho tem a mesma essência, né? A mesma essência e o mesmo tempo, mais ou menos. Um pouquinho mais do Defensa e Justiça, né? Mas esse time, Defensa e Justiça, me informa o Milton Pagano, que é nosso diretor aqui, ele está em 26º lugar no Campeonato Argentino, que tem 30 times. Sim. Então, quer dizer, é um time muito fraco. Que acabou também o campeonato, não pode esquecer que estavam em greve, nem... Não importa, é uma porcaria. Não, então, é um time jovem, né, um time que só entrou para a primeira divisão por causa de esquema, daquele Grondona, né, famigerado Grondona, que foi uma das coisas que destruíram o futebol mundial junto com o João Avelange. Julio Grondona? Julio Grondona. Ele era o cara, morreu. Não vou nem falar, vai deixar falar. Mas ele e o Avelange estão no mesmo lugar, lá embaixo, lá os dois. Ele era o caixa do Avelange.
entendeu? E ele destroçou o futebol de lá, como o Avelanche colocou um monte de porcaria aqui, essas coisas todas estão aí, tudo coisa de Avelanche, levando crime organizado para o futebol, como para o Brasil, para a Argentina, para o mundo. Enfim, então por isso que eles entraram, botaram 30 times e tal. Só que é um time bem organizadinho, o São Paulo não está sobrando, né? Então é uma parada disso. Acho que em 2 jogos o São Paulo ganha. Imagino que ganhe, mas não imagino vida fácil. Imagina não. a folha de pagamento desse time. Não é, acho que é menos da metade de um salário. Celso, é obrigação, desculpa. Eu falei isso do Palmeiras com outro Então, mas eu não concordo, por exemplo, se você pegar na história de torneios mata-mata, por exemplo. Aí sim, o Asa de Arapiraca mesmo tirou o Palmeiras. Porque, na verdade, aí não é nem a questão, são 2 jogos. De repente você arma um esquema fechadinho, você consegue ser... Eles não vão armar esquema fechadinho. Eles não vão jogar fechadinho. Eu só estou dando um exemplo. Claro. O Once Caldas, por exemplo, que ninguém dava nada, ganhou num Boca Juniors uma final de Libertadores da América, eliminou o Santos, eliminou São Paulo. Mas, uma coisa, a Michele tem razão. Na Europa, o time que tem mais dinheiro, ele faz diferença. No Brasil, não. O futebol brasileiro, ele é muito mais rico que todos os times da América, todos. Só que a última vez que chegou uma semifinal foi ano passado com o São Paulo. E nas últimas semifinais, são 4 times. Nas últimas 3, 12 times. Só um chegou e foi o São Paulo e aquele time horroroso do São Paulo, do Balsa. Ou seja, a grana não está fazendo diferença aqui não. E tem que fazer. Senão, diminua-se o salário. Por exemplo, o Barcelona, ele sempre prevalece, o Real, porque a folha deles é maior. O Chelsea está liderando o campeonato inglês porque a folha dele é maior. Aqui não muda nada. A folha é maior, a estrutura é maior. Mas é que nessa circunstância... Vamos imaginar. Você ter um cavalo de raça. Mas vamos imaginar. O São Paulo, por exemplo, não vou nem entrar no mérito do Defensa e Justiça, que está também começando um trabalho. Mas o São Paulo, com o Rogério Ceni, tem o quê? 3 meses de trabalho. Você pega um time pela frente que é mais limitado, tem um orçamento menor, tudo mais, mas que joga junto há 2 anos, esse time leva vantagem. Dá trabalho. Mesmo tendo uma folha mas não deveria ser assim. E a preparação não deveria ser assim. Aqui no Brasil, nós estamos com essa situação o dinheiro não está fazendo diferença. Então, ou paga-se menos ou tem que fazer diferença. Tem que não dá, fazer, né? Por exemplo, é inadmissível, por exemplo, que o Palmeiras não chegue entre os 3 primeiros do Campeonato Brasileiro. Claro. Inadmissível. É claro que no mata-mata pode acontecer o que você falou. Aí tudo bem, numa Libertadores, você pega um time, por exemplo, o Santos tem uma folha bem inferior, mas é um time importante. Os 11 do Santos, eles se equivalem aos 11 do Palmeiras. Claro. O elenco não. Mas aí o Palmeiras pode ser eliminado, normal que aconteça. Não precisa ir muito longe. O Corinthians do Tite. Uma falha do Cássio, uma falha do Felipe, perdeu de 2-0 do Guarani do Paraguai e perdeu a vaga. Então, mas tem que, num turno e retorno, tem que fazer diferença, que é o que acontece na Europa. Nós vimos aí, o Bayern perdeu a primeira partida da temporada. Então, quer dizer, faz diferença. Aqui no Brasil não se faz e a gente precisa parar de se conformar com isso. Ou os clubes estão dando dinheiro onde não tem que dar, os jogadores são muito afinões, alguma coisa está acontecendo. Temos que cobrar essa situação, sim. Então, tese é isso aí.